Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Deus abençoe sua vida, você que se faz presente aqui, ou em qualquer lugar que está nos acompanhando através do online, que Deus abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus. Eu quero partilhar com os irmãos da palavra do Senhor e como nós estamos nessa caminhada de amar a Jesus, temê-lo, obedecê-lo, servi-lo e entender que Jesus é tudo o que a gente precisa. E nós estamos nos aprofundando cada vez mais nas Escrituras a respeito desse entendimento de quem é Jesus. Porque assim, se Jesus ele não tiver para nós, não tiver tudo aquilo que nos atrai, nos cative, dentro de todo um poder de Deus, isso fica muito complicado para a pessoa se aproximar dele. E como a Bíblia fala que ele se identifica com o pecador, é muito importante entender como Jesus ele tem andado, como ele andou, para que a gente possa seguir os seus passos. E uma das características cruciais de Jesus, que nos cativa tanto e talvez venha nos envergonhar em alguns momentos, é a paciência do nosso Senhor. Eu não sei você, mas quando eu era pequeno, traquina que era, e aprontando não somente com meu irmão, com meus primos, minhas primas, mas também com os meus avós, eles diziam assim, ó, já estou perdendo a paciência. E quando falava assim, principalmente a minha avó, estou perdendo a paciência, viu Marcelo? Eu sabia que se eu continuasse alguma coisa iria acontecer e não seria algo agradável. Não sei se já aconteceu isso com vocês têm umas carinhas lindas de santinhos, acho que nunca aprontaram quando pequenos, mas ouvir isso causava uma certa aflição em mim, porque eu sabia que se eu continuasse na linha que eu estava, depois de ouvir um rapaz se aquiete, porque eu já estou perdendo a paciência, a coisa não ia ser legal. Mas olhando para a palavra do Senhor e observando uma das características do nosso Senhor Jesus, que é a paciência, isso nos traz um certo conforto e alegria, mas também nos traz um certo constrangimento. Porque se estamos nos identificando com o Cristo, Ele se identifica conosco e a gente se identifica com Ele, até que ponto a minha paciência, a sua paciência, ela tem um limite? Até que ponto a paciência de Deus chegou num certo limite? Você está com a sua Bíblia aberta em Atos capítulo 7, mas nós vamos orar, vamos falar com o nosso Deus que se faz presente no nosso meio. Pai Santo, amado Deus, obrigado Jesus, por esse dia que o Senhor preparou para nós. Obrigado por poder adorar ao Senhor, por poder falar contigo através da oração, mas principalmente, Senhor, escutar a Tua voz através da Tua palavra. Tua palavra é viva, Tua palavra não volta vazia, a Tua palavra ministra aos nossos corações, porque a Tua palavra é viva. Obrigado, Senhor, obrigado porque quanto mais aprendemos do Senhor nessa caminhada, mais enxergamos quem somos e o quanto ainda precisamos caminhar nessa jornada que o Senhor preparou para nós. Se estamos vivos, Senhor, falando contigo, é porque o Senhor ainda tem muita coisa para transformar, para moldar nas nossas vidas, e ficamos felizes com isso, pois entendemos que nada acontece por acaso. Ministra, Senhor, os nossos corações e nos faz entender que é muito importante nessa caminhada, e temos a nossa parcela de contribuição para nos parecer cada vez mais com o Senhor, através da busca pela santidade, porque na posição de santos, o Senhor já determinou isso para nós antes da fundação do mundo. Mas o processo de santidade é um dia de cada vez, Senhor. E é aí que está a verdadeira jornada daquele que se propõe a seguir ao Senhor, amando, temendo, obedecendo, servindo e entendendo que o Senhor é tudo o que a gente precisa. Então, Pai, através do Espírito Santo, desse poder maravilhoso, nos capacita e nos faz entender que mesmo sendo uma jornada difícil, o Senhor está ao nosso lado. E queremos, Senhor, queremos ouvir a Tua voz e fazer como o Senhor fez. Transforma-nos, Senhor. Transforma-nos pelo poder do Espírito Santo, pois é a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, em Atos, no capítulo 7, a partir do versículo 54, nós temos falado muito aqui na igreja a respeito de como o apóstolo Paulo ele se comportou
nos últimos dias da sua vida, ministrando a palavra do Senhor, ensinando principalmente ao jovem pastor Timóteo nessa caminhada, mostrando que vale a pena, não importam as circunstâncias. Mas para aprender mais do Senhor, não basta saber o que Deus fez na vida dos seus servos. É muito importante entender como Jesus fez, para que possamos imitá-lo. Porque algumas pessoas dizem assim, eu olho para Jesus e parece que é surreal imitar o Senhor. Alcançar o amor de Jesus e colocar na prática é quase que impossível. Alcançar a longanimidade de Jesus, a paciência dele, é quase que impossível. E isso desanima muitas pessoas, porque quando elas olham para Jesus de maneira superficial, de maneira panorâmica, claro que vai desanimar. Imagine você pegar um pecador e dizer, olha, imite o seu Senhor. E aí você apresenta o Senhor ao pecador, a pessoa olha e diz assim, não tem como. Não tem como é que eu vou imitar? Eu sou tão falho, tão fraco, não tem como imitar esse Jesus. Mas irmãos, é porque essa jornada, ela não precisa ser feita às pressas. Porque se estamos vivos, Deus nos está dando uma oportunidade de sermos melhores um dia de cada vez. A gente não precisa dessa mudança radical, absoluta, de um dia para o outro, não vai acontecer. A Bíblia deixa claro, nos lembra, que aquele que começou a boa obra em nós, ele há de aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Então a gente não precisa se preocupar no sentido de que eu preciso ser transformado logo, urgentemente. Um dia de cada vez, olhando como Jesus fez, a gente precisa fazer, porque vale a pena e tem recompensa para isso. A paciência de Jesus, eu trago aqui dentre muitos contextos, eu quero trazer esse contexto aqui para os amados irmãos, porque isso aqui chama a nossa atenção de forma surpreendente, como Jesus exerceu a paciência na vida do apóstolo Paulo, que se considerava pior do que eu e você. E olhe que a maioria das cartas do Novo Testamento foram escritas pelo apóstolo Paulo. E ele declara que é muito pior do que eu e você. Só por aí a gente já tira o peso da responsabilidade que esse homem tinha e como Jesus, ele foi longânimo na vida deste cidadão. Em Atos capítulo 7, a partir do 54, você tem aí? Amém. Diz assim a palavra do Senhor, acompanhe comigo. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do que, irmãos? Do Espírito Santo, aqui está falando de Estevão, viu? Primeiro está falando, só para apresentar o contexto, da morte do Mártir Estevão. E fixando os olhos no céu, viu a glória de Jesus que estava à direita de Deus e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas despuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Então, enquanto um servo do Senhor chamado Estevão estava sendo apedrejado, notem, ele, mesmo no momento de dor tremenda, Estevão contemplava o céu aberto e via Jesus em pé, à destra do Pai, esperando aquele grande momento de se encontrar com seu servo Estevão. Nesse contexto aqui, só abrindo um parêntese, é aí que me vem um certo conforto dentro de uma situação de dor. Que algumas pessoas eu pergunto, só por enquete mesmo, eu pergunto assim, você que conhece a Jesus, você tem medo de morrer? E aí algumas pessoas dizem assim, olha, eu tenho. Outras dizem, eu não. Outras dizem, eu não tenho medo de morrer, mas eu tenho medo da forma como morrer. Quando eu olho para esse contexto, eu vejo um homem, Estevão, sendo apedrejado até a morte no momento de dor. E mesmo assim, quem está escrevendo aqui é Lucas, que é médico. E Lucas, como médico detalhista que foi, ele deixou claro que Estevão estava num momento de anestesia espiritual, que mesmo sendo apedrejado, a Bíblia diz que ele viu os céus abertos e via Jesus em pé, à destra do Pai. Estava esperando por ele. Não estava sentindo uma aparente dor física. Apesar de que poderia, visivelmente aos homens, parecer, ele não estava sentindo dor física porque Deus estava aliviando a sua dor naquele momento. E a Bíblia diz que nesse momento de apedrejamento,
e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E diz assim, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, faz o quê? Recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, olha que coisa forte, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isso, o que aconteceu? Adormeceu. Testemunho de Estevão, que sendo apedrejado ainda assim pedia, guarde isso, porque isso é uma extensão para aquilo que veremos ainda no nosso próximo encontro. Mesmo sendo apedrejado no leito de morte, ele amou aquelas pessoas que o estavam apedrejando, e Saulo estava vendo tudo aquilo. Só que esse quadro a respeito de Saulo, ele vai se acentuar ainda mais se você avançar para o capítulo 8. Avance na sua Bíblia, em Atos capítulo 8. Porque como nós estamos aprendendo sobre a paciência de Jesus, como essa paciência ela foi estendida a esse jovem perseguidor chamado Saulo ou Paulo, a Bíblia diz em Atos no capítulo 8, a partir do versículo 1, e também Saulo, o que era que ele fazia? Ele consentia na morte dele. Ele era conivente com a morte daquele homem, servo do Senhor. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra o quê, irmãos? Ou contra quem? Contra a igreja. Olha só, a igreja perseguida por causa do nome de Jesus, Saulo consentindo contra isso, e na nossa mente já fica: onde é que está Jesus? Que está vendo tudo isso e está deixando isso acontecer. A Bíblia diz que naquele dia uma grande perseguição contra a igreja estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judeia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo, olha o que Paulo fazia. Paulo, ou Saulo, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Pessoas que estavam adorando a Deus, clamando por piedade, pedindo misericórdia de Deus, e Deus na sua longanimidade, permitindo, decretando, que este homem chamado Saulo invadisse as casas, arrombasse, batesse nas mulheres, batesse em crianças, matasse pessoas e levasse à prisão. Começam a perceber que aqui o escritor está trazendo uma linha cronológica de eventos. Guarde isso, porque isso serve e nos ensina que muitas vezes estamos em meio a uma perseguição e uma dor, e clamamos a Deus misericórdia, pedimos livramento de Deus, e parece que nada acontece. Parece que Deus ouve as nossas orações, mas que não quer responder. Você pensa que acabou? Pule para o capítulo 9. Vá para o capítulo 9 de Atos. Porque, irmãos, olha o que era a essência do apóstolo Paulo, antes de conhecer a Jesus. Olha o que estava nas entranhas daquele perseguidor. Atos capítulo 9, versículos 1 e 2. Você tem? Diz assim a palavra do Senhor. E Saulo, respirando, eu gosto quando Lucas traz esses detalhes, respirando ainda ameaças e mortes, irmãos. Contra quem? Discípulos do Senhor. Era um homem ensandecido. Era um homem que na essência tinha ira, tinha ódio, e que não somente isso, era executor, perseguidor, ele ia atrás dos cristãos porque ele odiava os cristãos. Agora começa a fazer sentido porque que Paulo, quando estava no seu leito de morte, ele dizia: a mim, Timóteo, o pior dos pecadores, um homem que conheceu a Jesus. Mas calma, vamos lá. Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas,
a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Sabe o que é isso aqui? Ele não estava conformado apenas em invadir as casas dos cristãos, mas agora ele pediu autorização por ser cidadão romano, judeu, de linhagem. Eu preciso invadir agora as igrejas, porque eles estão também se reunindo nas igrejas e eu preciso de autorização para acabar com essa seita, chamando os cristãos adoradores de Cristo de uma seita diabólica. A figura de Saulo como inimigo de Cristo, ela era muito pesada. E quando a gente fala do apóstolo Paulo, a gente tem sempre aquele lado bom, mas se esquece um pouco do passado do apóstolo Paulo. Mas Atos capítulo 26, avance só mais um pouquinho, que aqui já no finalzinho da carta de Atos, dos Atos dos Apóstolos, a gente tem um registro aqui interessante em Atos 26, a partir do versículo 9. Aqui ele já conhecia Jesus, mas o testemunho de perseguição, tudo que ele tinha feito ainda estava entranhado nos seus lábios e na sua mente. Atos 26, a partir do versículo 9. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. Percebe como agora, depois da transformação, como o discurso muda um pouco no testemunho? Ele tinha pedido autorização aos sumos sacerdotes para acabar com a seita, com essa seita. Agora, conhecendo a Jesus, ele entendia que era Jesus o Nazareno, que ele precisava praticar muitos atos, e que ele encerrou muitos nas prisões, que ele tinha recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrou a muitos dos santos nas prisões. E olha só, e quando fazia o quê, irmãos? Como é que está aí? E quando os matavam, eu dava o meu voto. Olha que coisa forte isso. É para matar os cristãos? Paulo, com toda a autoridade e legalidade da lei da época, o que era que ele dizia? Pode. E pode fazer da pior forma possível para acabar com essa seita. Eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os, muitas vezes, por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E enfurecido, a minha versão traz, demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas, o persegui. Agora eu te pergunto, você queria um vizinho desse, morando do seu lado? Se você soubesse que tinha alguém do naipe do apóstolo Paulo, você queria estar morando perto? Eu não. Eu não. A gente vê algumas matérias, algumas reportagens, a gente se assusta. A gente fala muito do apóstolo Paulo, das suas cartas, o maior missionário que já teve, mas quando a gente se aprofunda no passado desse homem, a pergunta que vem na cabeça é: onde estava Jesus? Por que Jesus não fez nada? Por que Jesus, sendo santo, perfeito, ele deixou que isso acontecesse? Por que Jesus ele não pulou logo no pescoço desse homem? Por que Jesus não fulminou logo este homem? Para que ele parasse de perseguir mulheres que não estavam fazendo nada, crianças que estavam só adorando a Jesus? Onde está Jesus? Por que tolerou tanto? A igreja, irmãos, ela estava em formação. Era o nascimento da igreja. O livro de Atos fala sobre isso. Só que um dia Jesus parou. Porque o tempo de Jesus não é o meu nem o seu. A longanimidade de Jesus, o pavio longo de Jesus, a paciência de Jesus não é a minha, não é a sua. Nós queremos tudo para ontem. Eu brincava e ouvia muito, dava muita risada quando o pastor Timóteo pregava e dizia naquela época que nós somos crentes McDonald's. Porque quem come no McDonald's sabe que você, enquanto está pagando o seu pedido no caixa, você sai e o lanche já está pronto. É surreal como as coisas acontecem. E se passar uns 30 segundos, 40 segundos então, está demorando? 30, 40 segundos.
Jesus, ele age no tempo dele, na hora dele, porque é tudo por ele, por meio dele e para ele. E se a gente ama Jesus, a gente teme a ele, a gente tem que entender essa longanimidade, esse pavio longo de Jesus, como é que essa química do céu, como é que ela funciona? Porque se Jesus diz que eu tenho que fazer como ele, nessa paciência eu tenho que entender o processo. Porque um dia ele parou, o apóstolo Paulo. E aí em Atos capítulo 26, você está com sua Bíblia aberta? Em Atos 26, volte no versículo 12. Aliás, vá para o versículo 12, nós lemos até o 11. Atos 26, versículo 12, 13 e 14, diz assim no testemunho daquele homem que era perseguidor da igreja. Atos 26, a partir do 12. Sobre o que, indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, eu vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor, isso aqui é magnífico, que excedia o esplendor do sol. Tente olhar para o sol a olho nu para você ver o que acontece. Aliás, não faça isso não, não faça não. Vai prejudicar suas vistas. Paulo diz que o esplendor do que ele viu em Jesus era maior do que esse brilho do sol. Tem um louvor que eu gosto muito do cantor cristão, acho que é o 96, nunca esqueci, sempre que cito esse texto eu lembro, que fala: se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador. Paulo está dizendo assim, ó, o brilho era tão forte que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. Não era coisa da minha cabeça, quem estava do meu lado também foi envolvido. E não somente eu, olha o que ele diz. E caindo nós todos por terra. O que aconteceu, irmãos? Ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Saulo, Saulo, imagina a voz de Jesus. Por que me persegues? Mas ele não estava perseguindo os cristãos? É porque a igreja é o que de Cristo? A igreja é o quê? Corpo de Cristo. Está perseguindo a igreja, está perseguindo Jesus. Está maltratando você, está maltratando Jesus. Está te pressionando, meu irmão e minha irmã, está pressionando Jesus, ele está vendo tudo, ele não está alheio. E ele vai agir no tempo dele, na hora dele, porque agiu na vida de Paulo. E aí ele disse assim, ó, dura coisa te é recalcitar contra os aguilhões. Contando como uma história qualquer, os espectadores poderiam ficar assim eufóricos diante de tudo isso. Porque a gente pensa o quê? Dentro da história deste homem e desse testemunho que ele está dando agora eu quero ouvir, Jesus vai maltratar ele. Eita, que agora Jesus vai sentar-lhe a madeira de Paulo, porque ele perseguiu a igreja. E Paulo está dando um testemunho aqui. Agora eu quero ouvir o sofrimento, porque aquele homem se conformava com a morte dos cristãos. E agora ele está dizendo que ele foi alcançado pela luz de Jesus? Ah, o meu Deus é o Deus de justiça. É o Deus que pesa a mão. Conta, Paulo, o que aconteceu com você. O que foi que Jesus fez? Jesus te esmagou? Olha o versículo 15. E disse eu, quem és, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas olha o que Jesus diz, irmãos. Mas levanta-te, põe-te sobre os teus pés, porque te apareci para isto, para te pôr por ministro e testemunha das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhe abrires os olhos e das trevas os converteres à luz do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam o quê? O perdão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Que coisa estranha, né, irmãos? Que Jesus é esse?
Mas que Jesus é esse que a gente segue? A gente, na nossa carne, é pedir para que Jesus acabe com ele. Irmãos, eu brinquei aqui, levei em tom de brincadeira a respeito se vocês sobreviveram às bombas. Na sexta-feira, no auge dessa semana, eu estava na janela, porque eu estava de noite. Claro, de noite a gente quer descansar, quer dormir nos nossos lares. E de repente as bombas arrebentando, comendo solta. Aí eu tenho muitos sentimentos que Deus ainda trabalha dentro de mim. Apesar de que a Bíblia diz que eu sou responsável por dominá-los. Cumpre a mim dominar os meus sentimentos. Eu me levantei e fiquei na janela, olhando aquelas explosões. E num dado momento, Dani e Marcelinho, até com toda a paciência que eu aprendo demais com eles, com toda a paciência ainda ficaram brincando comigo, porque viam no meu semblante, um semblante pesado. Me incomoda, irmão, você não faz. Eu estou contando aqui com esse sorrisinho aqui, mas eu fiquei com raiva, irmãos. Eu orava para Jesus, meu Deus, olha, eu vou ficar aqui na expectativa, porque, primeiro, brincar com fogo, minha avó já dizia, não brinque com fogo, porque criança que brinca com fogo, o que era que você ouvia? Mija na cama, eu ouvia isso. Aí brincar com fogo vai mijar na cama. Só que a gente sabe que se brincar com fogo, a gente vai o quê? Se queimar. Irmãos, naqueles estouros, eu vendo aqueles cachorrinhos passando na rua desesperados, eu estava na janela olhando assim, ó, não desejando, mas esperando acontecer o pior. A bomba explodir na mão de alguém, para eu na janela dizer assim, ó, você está vendo aí? Está brincando com bomba, vai se queimar, é natural. Mas não estava desejando para explodir, mas estava esperando acontecer, porque a gente espera. Quando a gente aperta o botão numa tomada, espera que a luz acenda. Mas irmãos, eu sabia que eu não podia disfarçar ali a minha natureza pecaminosa, porque a minha longanimidade, ela precisa ser exercida em Jesus. E aí o que é que Deus faz? Usa meu filho e minha esposa para ficar brincando, curtindo com a minha cara, porque foi uma gozação terrível. Marcelinho está ali dando risada, para tentar amenizar o meu semblante, porque eles conseguem dormir, depois eles dormiram. Eu fui dormir para quase 1h da manhã, esperando acabar aquilo ali. E lembrando e refletindo na longanimidade de Jesus, porque nós somos assim, irmãos. Quando o apóstolo Paulo estava contando esse testemunho, eu não tenho dúvidas que muitas pessoas ali, assim como nós, estavam esperando que Jesus pudesse acabar com a vida daquele homem, que não somente estava desejando acontecer o pior, mas ele consentia com a morte dos cristãos. O que muitas vezes a gente quer justiça, a gente quer as coisas dos nossos jeitos. E aí eu comecei a pregação dizendo que é uma mensagem que nos envergonha, porque a longanimidade de Jesus, ela nos ensina que os planos dele não são os nossos. Nos faz refletir que se Deus permite ou estende alguma dor e sofrimento nas nossas vidas, quem sou eu para exigir uma justiça que não é minha? Para dizer para Jesus, Senhor, agora senta o cajado porque é direito do Senhor. Senhor, faz alguma coisa porque eu não estou suportando isso. Enquanto Deus está dizendo assim, olha, o tempo é meu, o propósito é meu, porque eu sou aquele que é o Pai de toda longanimidade. Marcelo, você ainda não sabe, você ainda não entendeu. Marcelo, pode parecer surreal e bobagem para você essas bombas estourarem. Como eu estou contando como testemunho que disse para Dani, todo ano é incrível. Eu dizia assim, ó, é incrível, rapaz, a gente não sabe como é que eu fico aqui mal. Todo ano, é o 4º, 5º ano seguido, as mesmas pessoas fazendo a mesma coisa. E aí eu disse assim, ó a minha justiça. Começou hoje, e teve um cidadão que mostrou uma bomba, que ele disse assim, ó, eu vou soltar essa aqui depois. Eu vou ter que esperar essa bomba ser soltada para eu poder dormir. Aí Deus dizendo assim, ó, vocês dão risada, foi assim que fizeram comigo lá em casa. Porque eu fico assim nessa paranoia. Se eu tirar o foco de Deus, eu penso coisas absurdas, irmãos, é assim que eu sou. Aí ou seja, o que aconteceu? O homem soltou a bomba? Não. Aquela bombona não soltou. Dani perguntou de manhã, e aí filho, foi dormir que horas? Eu falei, fui dormir tarde. Soltou a bomba, o homem, eu falei, não. Mas eu disse assim, ó, se prepare, Dani, mas hoje ele vai soltar, porque ele disse, Dani, que ia soltar aquele rojão, aquela bomba. Aí eu não me atentei, que mesmo eu tendo dito que nos 5 anos anteriores as mesmas pessoas iam fazer as mesmas coisas, ontem foi uma calmaria, não foi? Tivemos uma calmaria de noite, que eu fiquei espantado.
Aí sabe o que foi que me veio na cabeça e me veio lágrimas? Deus em pé na minha frente dizendo assim, ó, tá vendo aí, seu bonito, que não é como você quer? Se fosse mais paciente ontem, uma bobagem, se fosse mais paciente ontem, você entenderia que isso é para amadurecer você e fazer entender que eu estou no controle de tudo. Mesmo parecendo uma coisa tão fútil, bombas de São João. Irmãos, eu estou trazendo isso porque ao longo da semana, Deus trabalhando essa mensagem no meu coração, me fez refletir que a longanimidade dele, ela supera tudo aquilo que a gente pensa a respeito da paciência de Deus. Porque ao invés de Deus esmagar esse homem, ao invés de Deus estraçalhar esse homem, como muitos outros que Deus puniu mesmo, de forma horrenda, Deus pega esse homem, que é pior do que eu, e pior do que você, não é só eu que estou dizendo não, é Paulo quem disse, e transforma esse homem no maior missionário que a história já viveu, um homem que perseguia a igreja, que matava pessoas. Isso nos faz refletir quando a gente olhar para a TV, quando a gente olhar para um parente nosso, para uma situação e a gente dizer assim, ó, não tem mais jeito. Deus diz assim, ó, eu peguei um homem que era perseguidor e transformei no maior missionário. Você acha que eu não vou resolver o problema da sua família? Você acha que eu não vou resolver o problema que você está passando? Você acha que mesmo que eu não resolva, eu tenho o poder para fazer? Porque é assim que Deus nos ensina, irmãos. Mas o que também a gente deve refletir é por que Jesus faria isso, por que Jesus tolerou tanto tempo um homem intolerante como esse, para no final das contas, salvar. A resposta para essa pergunta, ela não é encontrada na pessoa de Paulo, mas é encontrada na pessoa de Cristo. 1 Timóteo 1, 15 e 16. Diz assim a palavra do Senhor. Aproveitar também enquanto os irmãos estão abrindo a Bíblia, eu quero mandar um beijo, um carinho especial para a nossa irmã Bartira, que está nos acompanhando aqui. Bart, Deus te abençoe, viu? Deus te fortaleça. Estamos com saudade de você, mas entendemos as suas lutas e oramos por você. Deus te abençoe, viu? Também um carinho especial aqui pela minha tia, o Balda. Deus te abençoe, viu, minha tia linda? Te amo e oro por você e por sua vida também, você que está acompanhando aí, em nome do Senhor Jesus. Para minha mãe, para o meu padrasto que também estão acompanhando, Deus abençoe grandemente. Timóteo, capítulo 1, versículo 15 e 16. Você tem? Diz assim, ó. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus, ele veio ao mundo para fazer o quê, irmãos? Salvar os pecadores, dos quais Paulo diz que é o pior, que é o principal. Mas por isso, a Bíblia diz, alcancei o quê? Misericórdia. Eu tenho falado aqui, é o coração de Deus na nossa miséria. Paulo alcançou o coração de Jesus na miséria dele, para que em mim, diz o apóstolo, que sou o principal, eu sou o principal, Jesus Cristo mostrasse a sua grandeza, a sua completa longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Notaram que o foco não está em Paulo, não está na transformação do apóstolo Paulo, que às vezes a gente conta o nosso testemunho como se partisse de nós mesmos. Olhe como eu era e agora como eu sou. Paulo está dizendo na prisão, tudo isso aconteceu na minha vida. E ele repete por 2 vezes a palavra que ele é o principal dos pecadores. Para que na minha vida, não por eu ser Paulo ou por Jesus saber nada disso, para que na minha vida se mostrasse a sua, na verdade toda a sua longanimidade. Paulo está dizendo, Timóteo, eu estou preso, mas aprenda uma coisa, diante de tudo que eu fui, olhe para Jesus, porque eu não posso nem ser comparado a Ele. O que Jesus fez na minha vida, Timóteo, Ele pode fazer na sua vida e na vida de todos aqueles que te seguem. E leve esse nome, Timóteo. É aí que no nosso próximo encontro, a gente vai entender como é que isso é estendido e o foco está em Jesus e isso culmina no perdão e na graça daquele que nos amou de maneira tão surpreendente que nos faz amá-lo, temê-lo,
obedecê-lo, servi-lo e entender que Jesus é o quê? Tudo que a gente precisa. Pai amado e querido, obrigado. Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado porque é através mesmo, Senhor, da Tua palavra que a mudança ocorre nas nossas vidas. É através desse estímulo maravilhoso e poderoso que a Tua palavra tem, de nos convencer, Senhor. Porque não importa qual seja o maior testemunho que o ser humano possa dar nessa terra, se não olhar para o Senhor e para a Tua palavra, não vai haver transformação. Então, Pai, muito obrigado por nos ensinar, por nos começar a nos ensinar a respeito de tamanha longanimidade. Queremos, Senhor, temos sede de aprender do Senhor, porque quanto mais aprendemos de Ti, mais nos firmamos nesse caminho tremendo. Muito obrigado, Jesus, Te amamos porque o Senhor é bom e as Tuas misericórdias duram para sempre. Obrigado, Senhor. Recebe com carinho todo louvor e adoração, porque tudo é para o Senhor e é no Teu maravilhoso nome que nós oramos. Amém e amém.